Olá, povo de Deus, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e estaremos retomando hoje os nossos estudos sobre guerra contra os santos. Na semana passada nós não tivemos nosso estudo, mas tivemos um vídeo sobre as mães. Se você não assistiu, por favor, assista. Povo de Deus, estaremos dando início hoje a estudos sobre enganos do inimigo nos dias de hoje. Então, muita atenção e continue com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada, ok? Para iniciarmos nosso estudo de hoje, vamos abrir em Lucas, capítulo 21, versos 34 a 36. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem. O que é libertinagem? É o uso indevido da liberdade. Deus nos dá liberdade, não é? Mas o uso indevido dessa liberdade é a libertinagem. Bebedeira e ansiedades da vida. Em outra versão, a Bíblia dirá cuidados com a vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Eu gostaria de salientar aqui, pessoal, olha só. Tenha cuidado para que os vossos corações não fiquem carregados de libertinagem. Fiquem carregados de uma liberdade errônea. Observe aqui que não está falando assim, pecados horríveis, não é? Mas está falando de uma liberdade errônea. Bebedeiras, ou seja, tudo aquilo que distorce a sua racionalidade, a sua razão, tudo aquilo que te furta de um correto proceder, e cuidados com a vida, cuidados da vida. Muito sério isso, não é? Cuidados da vida. É pecado os cuidados da vida? Não, não necessariamente. Mas se o nosso coração se enche desses cuidados, eles se tornarão danosos e entrará no nosso meio, na nossa mente, na nossa família, o engano. Existem níveis de engano, assim como existem níveis de cristãos. Vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versos 12 e 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, tentação humana. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Aqui e em outros textos, a Bíblia irá deixar claro que Deus a ninguém tenta. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças e desejos que nos seduzem e nos atraem. Ao darmos ouvidos aos cuidados com a vida, a uma liberdade contraditória à palavra de Deus, nós estamos abrindo uma brecha para que o inimigo nos engane. Então precisamos esperar sempre em Deus. E para esperarmos em Deus, precisamos de ter conhecimento, para que nós não nos entreguemos à libertinagem, a cuidados excessivos com a vida, a tentações diversas que nos sobrevêm. Satanás, irmãos, não nos acessa ao seu bel prazer. Existem limites, Deus estabeleceu limites. Podemos ver isso em Jó, capítulo 1, verso 12. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Que momento é esse? É o momento em que Satanás vai até o trono de Deus junto com os anjos, com a oração dos santos, para dizer que Jó só obedece a Deus porque Deus faz tudo por ele. Então o diabo pede para tocar em Jó. E Deus
permite. Em Lucas, capítulo 22, verso 31, nós veremos uma passagem semelhante. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Acabamos de ver aqui novamente que o diabo não age por conta própria a seu bel prazer. Ele tem limites estabelecidos por Deus. Eu sou o pastor Acácio, faço parte do Ministério Verdade que Liberta, e o nosso compromisso é com o crescimento saudável do corpo de Cristo. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, envie este vídeo a outras pessoas. Eu disse anteriormente que existem vários níveis de cristãos. Existem os cristãos que acabaram de nascer de novo, e existem cristãos que já são mais maduros, mais experimentados na fé. Você sabe quais são os cristãos que mais estão propensos ao engano severo e que mais propagam esse engano de maneira eficaz? São os cristãos mais velhos e mais experimentados. Porque, de alguma maneira, eles se acham em uma condição tranquila de conhecimento, em uma condição posicional mais elevada que os outros. E é nesse momento que o cristão mais experimentado se torna alvo e presa do engano do inimigo. Como assim, pastor Acácio? Eu acabei de deixar claro para os irmãos que o inimigo não irá tentar alguém mais do que ela possa suportar. Então, o cristão novato, ele não será, Deus não permitirá que ele seja tentado além das suas forças. Mas o cristão que já é experimentado, que já está bem estruturado na fé, que já passou por vários batismos, é característica no sistema educacional do Senhor para que esse cristão continue a crescer, que ele seja tentado de maneira cada vez mais elaborada, mais sutil. Se esse cristão mais velho se ensoberbece, ele cairá necessariamente nos ardis do inimigo. Então, irmãos, fique atento, fiquemos atentos, porque isso tem acontecido muito. Aquele cristão novato, ele chega super feliz e ele se entrega ao Senhor, mas ele não tem aquela sutileza, aquela percepção dos dons espirituais e nada. Então ele é uma criança diante do Senhor e está tudo bem, está tudo perfeito. Mas quando o cristão vai se tornando mais maduro, ele começa a perceber a fraqueza que a igreja tem em manifestar Cristo. E ele se sente mal com aquilo. E, de fato, deve se manter mal. E ele olha para um lado e vê a criminalidade. E ele se chateia com isso. E tem que se chatear mesmo, porque ele tem os frutos de justiça. Ele tem interesse pela justiça. Ele começa a perceber e entender o desamor, inclusive até dentro da casa de Deus. Ele começa a perceber e entender cada vez mais sobre a incredulidade dos seus irmãos. E isso vai tomando lugar no seu coração, de modo que o inimigo se aproveite desses sentimentos de inconformidade, esses sentimentos de chateação, de tristeza, e o inimigo adentre a vida desses cristãos mais experimentados. Não é sério isso? Podemos ver isso claramente, irmãos, na vida de Pedro. Pedro estava dizendo para o Senhor Jesus: eu estou pronto para ir contigo para a morte, eu estou pronto para ir contigo aonde quer que seja, aonde for. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você irá me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas percebe esse cristão experimentado que está pronto a ir, e ele estava profundamente enganado. Ele não estava pronto para nada, ele não tinha discernimento de espírito. Outro exemplo que deixa isso muito claro são os exemplos de Tiago e João. Tiago, João e Jesus vão em determinado lugar e pregam a palavra, e essas pessoas não convertem, as pessoas não aceitam o Senhor Jesus. E eles saem daquela cidade e Tiago e João propõem para Jesus: Jesus, o Senhor quer que nós oremos e que desça fogo dos céus e consuma todos esses homens? Percebe que o zelo de Tiago e João fizeram com que seus corações se enchessem de ira, de vingança, de raiva. O que Jesus faz?
Fala, de modo nenhum. Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês estão agindo em conformidade com qual espírito? Percebe que o inimigo conseguiu entrar? Pedro, naquele momento em que o Senhor Jesus está falando sobre ir para a glória, Pedro chama Jesus no canto e fala assim, Jesus, não, tira isso da sua cabeça. Percebe que o amor de Pedro por Jesus, o zelo de Pedro por Jesus, o levou ao engano, de modo que Jesus olha e fala assim, para trás de mim, Satanás. Irmãos, estejamos muito atentos. Precisamos de estar aos pés do Senhor, buscando conhecimento vivo e verdadeiro. Esses cristãos mais experimentados são aqueles que se enchem de conceitos, e esses conceitos os levam a endurecerem, a perderem a capacidade real de aprenderem, de serem preparados, de reconhecerem a repreensão de Deus através até dos novos cristãos. E eles vão se preenchendo de seus próprios conceitos, e muitos desses conceitos tornam-se seus enganos particulares. Uma alma sincera, uma alma que realmente quer Deus, uma alma que realmente está voltada para Deus, pode ser enganada? Irmãos, desde o início dos nossos estudos eu estou dizendo para os irmãos, pode ser enganado. Sem conhecimento verdadeiro, não importa o quão sincero você seja, você será enganado, assim como esses discípulos que eu acabei de citar agora há pouco. Irmãos, conhecimento é absolutamente necessário para nós. Irmãos, esses cristãos mais amadurecidos, que já estão ali na igreja há muito tempo, eles têm sido os primeiros a caírem em enganos pesados do inimigo e disseminado esse engano. Eles são sinceros, eles são esforçados, eles já conquistaram um bocado de gente para Cristo, já fizeram alguma obra como cooperador do Senhor. Eles pensam, eu estou certo, eu sei do meu coração, eu sei das minhas intenções, eu sei quem sou. Isso é muito sério. Sabe, irmãos, que sejamos sempre como crianças aos pés do Senhor, buscando sempre a cada detalhe das nossas vidas, a cada nova tarefa que o Senhor colocar diante de nós, que nós busquemos o conhecimento no Senhor. Essas pessoas começam a obedecer textos bíblicos, mas que deslocados do seu real sentido, porque foram enganados. Saiba, irmãos, como eu já disse anteriormente, o inimigo sempre virá com textos bíblicos. Se lembra da tentação de Jesus no deserto? Se tu és filho de Deus, tornes pedra em pão. Lança-te daqui, porque aos teus anjos dar ordem ao teu respeito. Então, irmãos, essa é a estratégia do inimigo para os cristãos que são mais experimentados. Sabe, irmãos, começam a obedecerem textos sem contexto e a maioria deles se acham mártires do Senhor. Não estão se levantando contra mim. É o inimigo que está se levantando contra mim. Irmãos, fiquemos atentos. Pode ser que não seja o inimigo, pode ser que você esteja enganado e algum cristão simplesinho, algum cristão piedoso esteja do seu lado dizendo, olha, o caminho não é esse. Irmãos, nós temos países inteiros no engano. Exemplo, enganos do dia de hoje. Teocracias. Existem muitos pastores, existem muitos líderes, muitos cristãos amadurecidos que conseguem olhar para a sociedade e perceberem toda a podridão, conseguem olhar para o corpo de Cristo e perceber a ineficácia, a ineficiência do corpo de Cristo frente a toda a sujeira do mundo. Ele consegue ver tudo isso e o inimigo traz para ele assim, se lance na política. Se lance na política. Vamos criar uma teocracia. Ruja, brade, grite, espume a boca de tanta ira, de tanto ódio.
contra todos os que estão agindo mal contra o seu país, contra todos que estão agindo mal contra o Senhor, contra o cristianismo. Sabe, irmãos, e o diabo faz com que o seu coração se encha de ódio, de ira, profundo ódio, profunda ira, por aquilo que você crê estar afrontando a Deus. Mas quando o seu coração se enche de ódio, sabe quem está preenchendo o seu coração? O inimigo, e com um engano. Ele estabeleceu um engano e agora você irá lutar. Você irá dizer que quem não vota no fulano não é cristão. Se você é mais à direita, você irá dizer que os estados do norte e nordeste, todos deveriam se explodir porque está votando na pessoa errada. Se você é mais de esquerda, você é do nordeste, você vai dizer que o sul, norte e nordeste, você irá dizer que o pessoal do sul que se explodam, que morram todos, que criem outro país para eles. Em nome de Jesus. Percebe o tamanho do engano? Esse é um engano de país inteiro. Agora nós temos aquele engano, digamos que seja menor, nas profetadas. Deus está me falando, irmão Joaquim, que a sua esposa não é a irmã Mariazinha, a sua esposa é a Helena. Engano, 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 engano. Mas pastor, o coração, eu sei que o coração dele é absolutamente sincero. Eu sei do meu coração. Ele jejua todos os dias, ele sabe... Irmãos, eu jejuo todos os dias. Não é possível que Deus vai me deixar enganado. Não, Deus não vai te deixar enganado, mas é do sistema educacional de Deus que haja permissão, que você seja tentado à medida das suas forças. E você precisa ter conhecimento. O diabo chega com uma proposta e te fala, olha, fulano, está escrito. E você precisa dizer, também está escrito. E ele te propõe, está escrito. E você diz, também está escrito. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22 a seguir. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Essa justiça aqui, meus irmãos, não é uma justiça humana, onde você vai pela força do seu braço, dar porrada, expulsar, fazer tanta coisa nesse sentido para estabelecer a justiça. A fé, o amor, a paz, enfim, teríamos muito a falar sobre isso, mas vamos continuar. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que elas acabam em brigas. Conversas tolas e fúteis. Aos olhos de quem, irmãos, conversas tolas e fúteis? Aos olhos de Deus, não é aos nossos próprios olhos. Porque pode ser que para mim a novela das 8 esteja em mais alta conta. Então eu vou lutar, eu vou batalhar para dizer que o fulaninho da novela, ele é melhor do que o outro fulano. E você, por sua vez, irá dizer que o outro fulano é quem é. Então nós entramos em uma controvérsia fútil. Mais uma vez, tem muito a dizer sobre isso, mas vamos seguir. Pois você sabe que elas acabam em brigas. Brigas. Verso 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas... Irmãos, guardem isso. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas... Sim, ser amável para com todos. Não, mas essa pessoa vota no partido errado. Eu devo acabar com ele. Não, não deve. Sim, ser amável para com todos. Aqui, olha, apto para ensinar, paciente. Apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem. Com mansidão os que lhe opõem.
na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Irmãos, medita nisso. Deve-se corrigir com mansidão os que lhe opõem. É assim que nós devemos agir. O apóstolo Paulo, lá dentro da cadeia, preso, aqueles soldados que o feriram, o apóstolo Paulo está ali, ele não está esbravejando, dizendo, o inferno é o seu lugar, você vai ser destruído, você vai ser acabado. Não, ele está expondo, ele está cantando louvores e expondo quem Deus é para aquelas pessoas. O exemplo de Jesus também, de mesma forma. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas qual é a nossa postura? O diabo enche o nosso coração? Vocês estão perdidos. Vocês me feriram, vocês tocaram no ungido do Senhor. Vocês estão acabados, porque Deus vai pesar a mão sobre vocês e acabar com vocês. Você percebe que não tem nada a ver com Cristo isso? Para que assim voltem à sobriedade e escapem do que, irmãos? A armadilha do diabo. E o que essa armadilha do diabo fez? Os aprisionou para fazerem a sua vontade. O diabo aprisionou os homens para fazer a vontade dele. E como que você tira os homens dessa condição? Manifestando o caráter, vida, glória de Cristo. E como é a vida e glória de Cristo? Estou dando exemplo de um engano, irmãos. O engano da briga, da justiça pelos nossos votos, pela nossa força do nosso braço. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. E nos vemos novamente na semana que vem. Fiquem com Deus. Muito obrigado, até lá.